Olá, voltando, né, de volta aos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o quórum de votação. Rapidinho, brevemente, é algo que se apresenta na nossa lei orgânica, né, e para que a gente possa ter um pouquinho de esclarecimento a respeito do assunto. Vamos lá? Olha lá, aprender no quórum de votação. Quórum ou quórum é uma palavra latina. Etimologicamente, este termo se originou a partir do latim que ou que pode se traduzir para dos quais ou de quem. O significado de quórum é o número mínimo de pessoas para que uma deliberação ou sessão, reunião, poderá ser válida. Então, falar de quórum nada mais é de falarmos de quantitativo de pessoas, né, que estarão presentes em determinada situação, determinada reunião, para que eles possam deliberar, decidir a respeito de determinado assunto. Vamos ver? Exemplificando. Então, para que a gente possa fixar melhor, né, sempre através de exemplo. Vamos lá. Trouxe como exemplo o artigo 18, né, da nossa lei orgânica, que diz o seguinte. Artigo 18. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Prestem atenção agora. Parágrafo 2º. Fica fixado o número de 15 vereadores para a composição da Câmara Municipal, em observância aos limites estabelecidos na Emenda Constitucional 58, de 23 de setembro de 2009, que alterou a redação do inciso 4º do caput do artigo 29 e do artigo 29 da Constituição Federal. Por que eu pedi uma atenção? Porque, de fato, no fato, nós temos hoje 17 vereadores atuando no nosso município de Ponta Porã. A lei orgânica, ela ainda de uma forma formal, né, procedimento formal, ela não foi alterada. Isso provavelmente será feito depois. Na aula 3, nós falamos a respeito de como que uma lei orgânica, né, a nossa, deve ser emendada, quais são os quórums também. Então, assim, mas eu trouxe, né, essa curiosidade para que a gente possa fazer os cálculos e o entendimento a respeito desse fato, certo? Olá, observação. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votadas em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Olha lá o inciso 4º. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, a linha E, 17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. Em estudos aqui em pesquisa, lá no site do IBGE, o IBGE diz para nós que lá em 2029 nós estávamos, né, foi feito recentemente um censo, mas lá consta como 2021 ainda, que nós estamos aí na casa dos 95 mil habitantes, né? Então, assim, se nós temos 95 mil habitantes, então hoje nós temos 17 vereadores. Aí, o quórum de maioria absoluta. O que seria o quórum de maioria absoluta? Vejamos. É o número total de indivíduos que compõem o grupo, ou seja, é 50% mais 1 para números exatos, ou o primeiro número inteiro superior à metade. Falar de quórum de maioria absoluta, nós temos que levar em consideração todos os membros que fazem parte daquele grupo. Então, vamos pensar, né, em uma associação. Uma associação, ele tem 100 associados. Para a maioria absoluta, que se eles tiverem que deliberar a respeito de determinado assunto, todos os 100 devem estar presentes. Olha só, outro exemplo ali, calculando, né? Vamos imaginar que determinado município, ele tenha 20 vereadores. Então, o quórum para a maioria absoluta, todos esses 20 vereadores devem estar presentes na Câmara de Vereadores para que eles possam deliberar determinado projeto de lei que requeira esse quórum. Então, como que vai ser feito o cálculo? 20 dividido por 2, por quê?
A maioria absoluta, ela sempre vai ser a metade e mais um pouco, né? Então, deu um número exato, 20 dividido por 2, 10, mais 1, 11. Então, para números exatos, né, a gente vai sempre somar mais 1, porque sempre após a metade a gente precisa de um pouco mais. Agora, uma segunda situação que é do nosso município, né? Vamos pegar lá 17 vereadores. A gente precisa de maioria, de um quórum de maioria absoluta para aprovar determinado projeto de lei. 17 vereadores, vamos dividir por 2, ele vai dar um número quebrado, 8,5. Nesse caso, o que a gente vai fazer? O primeiro número inteiro superior à metade, 8,5. Qual é o primeiro número após ele inteiro? É o 9. Então, para maioria absoluta, em Ponta Porã, ser aprovado um determinado projeto de lei, seria 9 vereadores. O quórum de maioria simples. No quórum de maioria simples, diferente do quórum de maioria absoluta, onde todos os vereadores devem estar presentes, né? Na maioria simples, já não. Pode-se levar em consideração apenas os vereadores que estão presentes. Mas, o que acontece? A lei orgânica que vai falar para nós quais são os projetos de leis que vão se passar, né, pelo quórum de maioria simples ou pelo quórum de maioria absoluta. Olha lá, quórum, maioria simples ou relativa. É o número apenas dos indivíduos que estão presentes no local, na deliberação, na sessão. Então, apenas os vereadores que se apresentaram, né, para tomar aquela decisão. Exemplificando. Imaginemos que para determinada deliberação seja necessário apenas a maioria simples dos vereadores. No dia 9/4/2022, estiveram presentes 10 vereadores, um total de 17 vereadores. Então, como que a gente vai calcular, né, essa maioria simples? Olha lá. Então, a gente vai pegar apenas os vereadores que estavam ali presentes, 10, vamos dividir por 2, então vai dar 5, deu o número inteiro, mais 1. Quórum de maioria simples, 6. E o quórum de 1/3 também, que a gente sempre ouve, né, falar. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos pegar ali, né, sempre o quantitativo que nós temos aqui. Por exemplo, lá, 17 vezes 1/3. Então, vai ser 17 sobre 1, 1 sobre 3. E aí, nós vamos calcular. 17 vezes 1, 17. 1 vezes 3, 3. Também vai dar um número quebrado, 5,6. Então, qual é, né, o primeiro número inteiro após a metade? Nesse caso, 6. Então, 1/3, né, de 17 seria 6. Quórum de 2/3. Olha lá. 17 vezes 2/3. Então, como que a gente vai fazer? 17 sobre 1 vezes 2 sobre 3. 17 vezes 2, 34. 1 vezes 3, 3. 34 dividido por 3 também deu um número quebrado, 11,3. Qual é o primeiro número inteiro após a metade? 12. Então, 2/3 de 17 seriam 12 vereadores. Bom, é isso, espero que tenha ajudado. Nos vemos lá na próxima aula.